Meus amigos que se ligam na mídia esportiva, pois é, né? Já estava dando sinais, como eu disse aí em outro vídeo, né? Everaldo Marques foi efetivado como narrador da seleção brasileira na Copa do Mundo. Será a voz do Brasil no Mundial de 2026. O anúncio ocorreu há poucos minutos, né? Antes de eu gravar esse vídeo aqui. E vai movimentar, né, toda a mídia esportiva, todos os sites começam a divulgar essa informação. E é claro que a gente tinha que trazer para você e todo o Brasil que está acompanhando aqui o canal do Fábio Fidelix, né? Afinal, a gente fala sobre mídia esportiva, né, o carro-chefe aqui do canal. Pois é, Everaldo Marques nasceu em 1978. Para você ter uma ideia, eu nasci em 71, né? Então ele é bem mais jovem, né? 7 anos mais jovem que eu. Tem 47 anos o Everaldo Marques, e nasceu na cidade de São Paulo, pelas informações que temos aqui. Agora todo mundo vai falar muito do Everaldo Marques, e como eu disse no início do vídeo, né, as escalas mostravam isso, né? As escalas da Rede Globo estavam apontando para o Everaldo Marques como o principal narrador. Isso já vem acontecendo há alguns meses. Muita gente apostava ainda no Gustavo Villani, né, por ter mais tempo de casa, né? O Guga está lá mais tempo que o Everaldo Marques, mas nem sempre isso decide, gente. Porque a gente pode até citar outros exemplos aqui. O Cléber Machado tinha muito mais tempo de casa do que o Luiz Roberto. O Luiz Roberto começou em 98, né? A primeira Copa que o Luiz Roberto fez foi na França em 98, e o Cléber fez em 90 na Itália, quer dizer. Então, estava muito mais tempo. No final das contas, o Luiz Roberto foi efetivado, foi promovido, né, como principal narrador da emissora, e o Cléber Machado acabou sendo desligado da Globo, isso no ano de 2023. Então, não é bem assim, né? Tem mais tempo de casa, vai ser o titular. Não, depende de uma série de fatores. Depende muito do gosto de quem dirige, né? Isso acontece em rádio, televisão, por isso que às vezes você fala, não é o meu preferido, mas tem aquela coisa, né, do gerente da empresa, do diretor, no caso da Globo, né, os diretores ali, do departamento de esportes. Então ficou decidido que o Everaldo Marques vai narrar os jogos da seleção brasileira. Vou colocar para vocês o vídeo, ele gravou um vídeo aí nas redes sociais. Vou trazer esse vídeo, vou colocar no ar para vocês aí o que disse o Everaldo Marques, falando também sobre substituir, né, o ex-titular, digamos assim, né, o Luiz Roberto, que infelizmente está fora da Copa devido aos problemas. Fala pessoal, tudo bem? Passando por aqui para falar com vocês nesse dia especial, mas de uma mistura de sentimentos muito grande. A missão de narrar os jogos da seleção brasileira em uma Copa do Mundo é o topo da montanha para qualquer narrador. É o que a gente sonha desde criança, quando narrava futebol de botão no chão da sala de casa. Mas a circunstância em que eu recebo esse presente mexe muito comigo. Na verdade, com todos nós, né? Afinal de contas, o Luiz Roberto é o nosso capitão, uma referência de entusiasmo e de profissionalismo que eu sempre admirei desde os tempos em que ele ainda era narrador de rádio. E, acima de tudo, o Luiz é uma pessoa que eu tenho a felicidade de chamar de amigo há mais de 20 anos. Então, enquanto o Luiz cuida da saúde, eu abraço essa oportunidade com muita vontade e ainda mais dedicação. Não para substituir o Luiz, mas para estar à altura dessa chance única e especial. Então, vamos juntos nessa, na tela da Globo, como diz o Luiz, sempre no caminho da emoção, na torcida pelo Hexa. Vai, Brasil! Tá aí, né, o vídeo gravado pelo EV, que será a voz da seleção brasileira, para você que está chegando agora, acompanhando aí. E tem um outro detalhe interessante, né? O Everaldo, ele é o titular da Fórmula 1 na Globo. Pelas informações, o Bruno Fonseca deve ser efetivado agora, né? Ele deve narrar mais corridas. Ele está fazendo as narrações no Sport TV, o Bruno Fonseca. Ele vai fazer, então, TV aberta. E aí, a Globo vai decidir se será a mesma transmissão, um pouco complicado isso, né? A mesma transmissão no Sport TV e na TV Globo aberta da Fórmula 1, né? Com o Bruno Fonseca. Ou teremos um outro narrador na TV fechada. O fato é que o Bruno Fonseca será promovido, então, para narrar os jogos da Fórmula 1 no período de Copa do Mundo, porque, claro, né? O Everaldo Marques, a partir de agora, vai se dedicar a narrar os jogos da seleção brasileira. Bom, você que está acompanhando o vídeo, mande sua opinião. Opina aí se você concorda com essa decisão da Rede Globo, do Everaldo Marques ser efetivado como o principal narrador na Copa do Mundo e vai narrar os jogos da nossa seleção. E o Guga Villani, algumas informações chegando aí que o Guga Villani vai apresentar, né? Vai fazer pré-jogo, mas quem vai narrar as partidas será o Everaldo Marques. Tenho certeza que teremos aí uma divisão de opiniões. Muita gente prefere o Guga, muita gente queria o Paulo Andrade, mas era muito difícil a situação, né? Paulo Andrade, o próprio Luiz Carlos Júnior, porque eles estão escalados para fazer a Copa do Mundo, os jogos da seleção, em revezamento no Sport TV, né? E o Paulo Andrade, até hoje, não narrou uma partida, né? Não foi escalado pela Rede Globo para uma partida sequer
de campeonato brasileiro ou qualquer competição na TV aberta. Nunca narrou na TV aberta, né, na Globo. Então, o Paulo Andrade já teve experiência em TV aberta no SBT, mas no começo de carreira, muito tempo, né? Mas, enfim, é o Everaldo Marques. E né, Rogério Correia também foi citado, a Renata Silveira estaria ali na parada. E também, daqui a pouco, a gente vai trazer, né, logo aí num próximo vídeo falando sobre o assunto, os narradores que vão estar em loco, né, porque seriam, né, Luiz Roberto, o Everaldo Marques e o Gustavo Villani para transmitir em loco a Copa do Mundo. Como o Luiz Roberto tá fora, então teremos o Everaldo, o Gustavo Villani e talvez Renata Silveira ou algum outro narrador, né? A gente deve ter 3 narradores da Rede Globo em loco, né, para acompanhar a Copa do Mundo. Claro, teremos outros narradores, outros comentaristas fazendo transmissões aqui do Brasil, como sempre acontece em todos os mundiais. Mas é assunto para um próximo vídeo. É a bomba, né, que sai nesta sexta-feira, né, para agitar o final de semana, aí as informações, os comentários. Everaldo Marques é o escolhido do Plim Plim para ser o narrador, e ele será o 5º narrador de jogos da seleção brasileira em Copas do Mundo, né? Eu gravei um vídeo falando sobre o Luiz Roberto, mas infelizmente não deu, né, pro Luiz Roberto. Então, a Globo teve Geraldo José de Almeida, isso nos anos 70, o Luciano do Vale, no final dos anos 70, início dos anos 80, fez 2 Copas do Mundo, né? O Luciano do Vale na Globo, narrador da seleção brasileira. Depois tivemos Osmar Santos na Copa de 86 e a partir de 90 o Galvão Bueno passou a ser a voz da seleção brasileira até 2022 e agora o Everaldo Marques, então, é o 5º narrador de jogos de seleção brasileira em Copas do Mundo. Bom, galera, é isso que eu queria trazer para vocês. Quero saber seu comentário, manda sua opinião, aproveita, deixa o like no vídeo se você gostou desse conteúdo, faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix. Quase todos os dias a gente grava aqui conteúdos falando sobre mídia esportiva, assuntos do rádio esportivo, da TV, da internet. E o grande destaque, então, aqui para Everaldo Marques, que ficou, né? Vai ter essa responsabilidade de narrar os jogos da seleção brasileira. Eu acho que vai dar muito comentário, muita polêmica. Não sei se todo mundo vai concordar com essa escolha da Rede Globo. Então teremos aí Galvão Bueno no SBT, o Everaldo Marques narrando na Globo os jogos da seleção brasileira. Além do Sport TV, né, que vai ter o revezamento, o Luiz Carlos Júnior e o Paulo Andrade, e ainda a Cazé TV, que os jogos da seleção brasileira serão narrados pelo Luiz Felipe Freitas, o Luizinho Freitas. Então essas serão as opções para você acompanhar os jogos da seleção brasileira na TV aberta, na TV fechada e também no YouTube, além do Globoplay, né, que vai ter também as transmissões da GETV, e nós teremos o Jorge Igor, né, narrando os jogos da seleção brasileira, mais uma opção para você acompanhar aí os jogos do Brasil na Copa. Grande abraço, valeu gente, até a próxima, tchau!